Renier tá de volta ao Brasil. 5 anos depois de ser vendido por 30 milhões ao Real Madrid, o ex-Flamengo chega ao Atlético. Mas depois de rodar sem brilho pela Europa, será que ele pode ser considerado um grande reforço? Vai ser titular no time do Cuca? Em que posição? Vem comigo que eu te mostro como joga o novo reforço do Galo. Vamos dar um contexto antes da gente ir para campo, tá? Como que foi a carreira do Renier até o momento? 23 anos, mas cara, tem experiência aí de passagem em diversos clubes, inclusive clubes grandíssimos, né? Como por exemplo, primeiramente o Real Madrid. Não atuou no Real Madrid profissional, não atuou somente pelo Castilha e nem julgo como um demérito, né? Até porque quando ele chegou, ele realmente era um jogador muito jovem e a gente sabe que a disputa é muito grande. A gente está vendo o que está acontecendo com o Endrick aqui nesse momento que eu tô gravando o vídeo, com muita dificuldade de se firmar, mesmo sendo um jogador para mim acima do Renier. Depois ele foi pro Borussia Dortmund, tá? Teve um empréstimo por lá na Alemanha, depois para o Girona da Espanha, Frosinone da Itália e, por fim, o Granada, onde ele estava e disputou a última temporada. Depois a gente vai mostrar mais alguns números também. Desempenho nesse período, né? Onde ele jogou mais? Borussia Dortmund. Em partidas, obviamente, porque se a gente olhar os minutos, realmente ele jogava 10, 15, pouco tempo mesmo, né? E agora, de fato, aí na última temporada dele do Granada, ele conseguiu atuar com um pouco mais de veemência, mas foi titular em apenas 14 das 25 partidas que ele fez na competição. E aí no Frosinone também jogou 23, Girona 18 e no Flamengo jogou apenas 15 antes de sair. Realmente foi um jogador muito precoce na sua época. Agora vamos pro campo, vamos entender como que ele joga. A primeira surpresa que eu tive quando fui analisar esse atleta foi o fato de, pelo menos a minha memória, não sei se de vocês também, vocês comentem aí embaixo, eu imaginava que ele era um jogador mais ponta esquerda, mais de acelerar o jogo ali, com muita entrega ali, de ir pra cima pro drible, mas quando na verdade não, tá? O Renier é muito mais um meia do que propriamente um jogador de lado de campo, tanto que a gente consegue perceber nesses lances que ele associa-se muito mais e recebe a posse da bola muito nessa região à frente da área do adversário, que é onde ele consegue distribuir a posse da bola para os seus atletas, né, seus companheiros aqui, e sempre com muita facilidade de encontrar esses espaços, seja num passe de primeira, seja segurando, sustentando um pouco mais a bola, esperando uma movimentação. Isso é uma das coisas que eu quero ver bastante ele fazer na equipe do Galo. Tanto que se a gente olhar esses números dele na La Liga 2, nessa última temporada, a gente percebe por esse gráfico aqui, que basicamente pega e faz aí um comparativo com todos os jogadores da mesma posição que ele, se ele tá acima desses atletas, e aqui a gente percebe que em toques na bola, ele tem 89% a mais do que a média da liga. Comparando aí agora com uma outra questão que é dos gols, aí ele sai muito abaixo, né? Que a gente vê que ele tem 3%, até porque ele marcou apenas um gol e a gente consegue ver como foi exatamente esse gol. Jogando ali de frente para a área, não estava dentro da área, mas estava à frente dela esperando um rebote, e aí sim ele finaliza de perna direita no canto do goleiro. Como eu já mencionei para vocês o ponto fraco dele, que inclusive vendo aqui as partidas, realmente tem hora que ele dá uma vacilada boa nas finalizações, acho que é um ponto de melhora, até porque é um jogador de 23 anos apenas. Aqui é onde ele se destaca, passes, tá? Ele tem um aproveitamento muito bom, mesmo num contexto ali de um pouco mais de dificuldade, ser titular e tal. Ali na Liga 2 ele conseguiu dar 4 assistências, 360 passes bem sucedidos, você vê 82,2% acima dos jogadores ali da mesma característica dele no campeonato, uma precisão de passe muito alta e chances criadas aí 23 num torneio onde de fato ele teve ali uma média de 59 minutos por partida disputada, tá? Então, esse para mim é o ponto que eu acho que ele pode ajudar mais o Galo, né? Dando passes, encontrando o adversário melhor colocado, assistindo bastante esse adversário. E esse lance me chamou bastante atenção, que é essa qualidade que ele tem de dar o passe e principalmente dar um engano, né? O que é o engano, para quem não sabe aí? Basicamente é o seguinte, a gente tem um jogador aqui pelo lado direito do campo, só que ele dá toda a pinta que ele vai cortar para o lado esquerdo. Ele finge que vai para lá e depois retorna, acha o passe no jogador e aí o jogador acaba fazendo um golaço. E aqui também, nesse lance, um contra-ataque, você vê que ele já observa a chegada ali do outro atacante, percebe que tem um espaço às costas dos dois atletas ali adversários, e aí como ele já viu que aquele jogador estava lá, você vê que ele nem olha, dá o passe para o centro e dá assistência. Muito bacana, muito legal essa característica do Renier. Antes da gente ver como ele pode se encaixar no time do Cuca, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, dá essa moral. Bora de campinho. Agora no campinho fica fácil a gente tentar entender onde que o Renier pode atuar. Lembrando, como eu mencionei, ele é um meio ofensivo, mas obviamente pode jogar do lado esquerdo. Por quê? Porque uma das características dele, como eu mostrei naquele lance do Frosinone, é sair da ponta esquerda e vir para o centro, tá? É a área de atuação dele. Obviamente
ele é um jogador que pode chegar aqui também. Por exemplo, num contexto de 2 atacantes, ele pode sim fazer uma dupla com o Hulk. Pode. No 4-2-3-1, eu imagino que a briga dele seja direta com o Igor Gomes, que é o titular no momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu sei que tem outros jogadores que atuam por ali, como o próprio Bernat pode atuar por ali, mas nesse momento o Igor Gomes é a grande disputa com ele. E olhando, né, naquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês do Renier, você vê que o Igor Gomes tem um pouco menos, né, de percentual de toque baseado nas características dos atletas aí que jogam o Brasileirão. Obviamente, o Igor Gomes está num contexto competitivo muito mais forte do que propriamente o Renier na Liga 2. Mas dá pra gente perceber que nesse ponto o Renier é melhor. Só que aí depois a gente pega jogo aéreo e gols e tentativas de chute também, aí o Igor Gomes é um jogador mais definidor. Já o Renier, como a gente percebeu, é um jogador que finaliza pouco, finaliza realmente quando tem uma oportunidade muito clara. E aí depois ele pode também fazer a vez aqui do Thomas Coelho no 4-2-3-1, e aí como uma terceira opção, né, que realmente para mim é a que tem menos chance de acontecer, somente num contexto de um desfalque, precisa de um jogador ali para quebrar o galho daquele lado, aí o Renier atuaria aqui do lado direito, que é onde o Rony costuma atuar nesse momento. Mas a área de atuação, a briga com ele certamente vai ser com o Igor Gomes, e aí a gente vai ter que esperar o tempo dizer se realmente ele vai ganhar essa disputa. Para mim, o Renier é uma grande incógnita. Jogou pouco no Brasil, não se firmou nem em clubes menores da Europa. Então, apesar do talento, eu teria cuidado antes de tratá-lo como uma grande solução para o ataque do Galo. Mas quero saber de você também. Acha que ele pode dar certo? Comenta aqui embaixo. Agora, se um tá voltando, tem outro jovem que acabou de ir para a Europa. O Estevam foi vendido para o Chelsea e eu analisei se ele já chega pronto para ser titular. Clica aí e confere. Tamo junto!